O impensável para alguns aconteceu. Luiz Inácio rompe com o STF, rompe com Moraes e exige que Moraes se declare impedido de julgar as questões do caso Master e Daniel Vorcaro. Lula disse: Alexandre de Moraes, abandone os casos, porque o Vorcaro vai manchar sua biografia. Meu Deus! Meu Deus! Vejam vocês, um dia assim, esta quarta-feira, realmente cheia de novidades. O Lula dizendo: olha, eu não estou certo se eu vou concorrer. Olha a mídia de esquerda dizendo: Alexandre de Moraes derrete como picolé sob o sol. Outra mídia de esquerda dizendo... Será que é de esquerda? Estamos de esquerda, então. Vera Magalhães dizendo: as falas de Lula contra Moraes selam o divórcio de Lula com o STF. Vixe, meu Deus do céu. Foi estampado no portal Burrol. Lula deu uma entrevista acachapante. Não permita que caso Master jogue fora sua biografia, disse Lula a Moraes. Jornal Globo. Lula diz que caso Master afeta a imagem do Supremo e revela a suposta conversa com Moraes. Aspas, não permita que Vorcaro jogue fora sua biografia. Vamos começar por aqui. Jornal Globo. O presidente relata ter afirmado a ministros do STF que o escândalo não pode ser varrido para debaixo do tapete. E aí, vocês acreditam nisso? Qual é o verdadeiro objetivo do Cachaucha? O Cachaucha que não tem voto. E o Flávio hoje, hein? Mais uma pesquisa e o Flávio se descola ainda mais. Está à frente numericamente e se descolando ainda mais do Cachaucha. O presidente Luiz Inácio afirmou nesta quarta-feira que o caso Master afeta a imagem do Supremo. Durante entrevista ao ICL Notícias, de extrema esquerda, ainda relatou uma conversa que teve com Alexandre de Moraes sobre o episódio. Aspas etílicas. Eu disse para o companheiro Alexandre de Moraes. Aspas etílicas. Você fez uma biografia histórica neste país e, com o julgamento da farsa do 8 de janeiro, não permita que o Vorcaro jogue fora sua biografia. O Vorcaro não foi lá jogar ninguém fora. Na sequência da conversa, uma conversa doida de bem boa essa, né? Como é que o Vorcaro jogaria a biografia de alguém fora se esse alguém não fosse primeiro se sujar com o Vorcaro? Na sequência da conversa com Moraes, segundo a reprodução feita pelo etílico, ele ainda afirmou: primeiro porque você não está advogando no seu escritório há quase 15 anos, mas se sua mulher estava advogando, diga a sua mulher estava advogando que não tem que pedir licença para fazer essas coisas e prometa que a Suprema Corte estará impedido de votar e prometa que na Suprema Corte estará impedido de votar em caso com a sua mulher. Indagado se o caso Master prejudica a imagem do STF, o Inácio respondeu: prejudica a imagem, obviamente que o companheiro Alexandre sabe que prejudica a imagem, porque é muito simples. Muito bom, Lula. A única coisa boa que você fez nesse mandato foi chamar o companheiro Alexandre de companheiro, que aí tudo ficou às claras, né? Porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas as circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. O povo que trata como se fosse moral é imoral. E em um ano político as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Luli. Ainda segundo Luli, é preciso dar uma explicação para a sociedade sobre o episódio. Disse Luli: eu já conversei com os ministros do Supremo a respeito disso. É preciso uma explicação convincente para a sociedade. Essas coisas a gente não joga debaixo do tapete, não. Quer dizer que ele está dizendo que os ministros querem jogar debaixo do tapete? Achando que o povo vai esquecer. Isso vai ser utilizado na campanha. Todo mundo tem que ter clareza que a extrema-direita vai usar o caso Master e envolvimento da Suprema Corte na campanha e vão fazer pedindo voto. O presidente ainda abordou as viagens de ministros do Supremo para o exterior e afirmou que isso não é correto. Ele disse: não é correto de uma palusa. Falou inclusive que conversou com o ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski sobre isso. Disse Luli: não acho que alguém é culpado antes de ter prova concreta. Agora não é correto, uma vez tinham 5 ministros do Supremo em Nova York e os bolsonaristas correndo atrás deles. Meu amigo Lewandowski estava lá e eu falei: Lewandowski, você não precisa passar por isso, cara. Tem que recusar convite para ir para a Europa, para os Estados Unidos. Tudo isso é mentira. Lula ainda acrescentou que os ministros da corte não podem querer ficar milionários. Olha,
mas você pode, né, Luli? E Lulinha também pode. Se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte. Entendi. Vai ser presidente ou filho de presidente, né, Luli? Ou mulher de presidente. Tá tudo explicado. Vocês entenderam, não é? Mas muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Agora, ouçam isso daqui. Ouçam isso daqui. A mulher que mais gosta de Bolsonaro na face da terra, Vera Magalhães. Vera Magalhães. Olha a opinião da Vera Magalhães sobre isto. A história do Banco Master voltou a esquentar hoje, né? Tivemos aí a divulgação de vários pagamentos e o presidente Lula, inclusive, falou sobre o assunto. Ana Carolina Tomé traz mais detalhes. Oi, Ana. Boa noite novamente agora. Oi, Débora, boa noite novamente para você. O presidente Lula cobrou nesta quarta-feira explicações convincentes de ministros do Supremo Tribunal Federal supostamente envolvidos no escândalo envolvendo o Banco Master. Lula revelou ter conversado com o ministro Alexandre de Moraes e o aconselhado a não permitir que o caso jogue fora a sua biografia. Ele defendeu que Moraes faça segurança à população e se declare impedido. Eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele, tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro, tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a biografia, sabe? Mas a sua mulher estava divulgando, diga textualmente, a minha mulher estava divulgando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Mulher. Promete que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar qualquer coisa. Documentos que chegaram à CPI do crime organizado apontam que o escritório da advocacia da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Bassi de Moraes, recebeu mais de 80 milhões de reais do Banco Master em 2 anos. O contrato total, no valor de 129 milhões de reais em 3 anos, já tinha sido revelado no ano passado pela colunista do Globo e comentarista da CBN, Malu Gaspar. O relator da comissão, Alessandro Vieira, confirmou os pagamentos que foram declarados pelo Banco à Receita Federal. Vieira destacou ainda, em entrevista à Globo News, que teve dificuldades para ter acesso a essas informações, sendo necessário reforçar o pedido mesmo à CPI, tendo aprovado a quebra dos sigilos. Procurado pela reportagem, o escritório Bassi de Moraes afirmou que não confirma as informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. O presidente Lula, Débora, voltou a defender a possibilidade de fixar mandatos para ministros do STF e disse que se o cara quiser ser milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte. Disse que apoia a CPI do Master para investigar o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem chamou de a serpente que pôs o ovo por ter legalizado a instituição financeira. Volto com você. Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé, e também vieram à tona, né, Vera, pagamentos declarados pelo Master de pelo menos 59 milhões de serviços foram prestados por o ex-presidente Michel Temer, por ex-ministros, dirigentes partidários, tudo de acordo com documentos da Receita. Quem aqui prestou serviço para o Banco Master, além do ex-presidente Michel Temer? A empresa de Guido Mantega, foi ex-ministro, Henrique Meireles, também ex-ministro, Ronaldo Bento, Ricardo Lewandowski, uma empresa de ACM Neto, uma empresa do ex-ministro Fábio Weingarten, do grupo liderado pelo pai do governador Ratinho Júnior e também o escritório de Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Todo mundo disse que esses serviços prestados são serviços legais e que não haveria nenhum problema. Mas tem a questão dos personagens. E uma coisa que chama a atenção é o fato do escritório dizer que as informações são incorretas, dados da Receita Federal. Exato, porque nesses dados consta um pagamento ao escritório da Viviane Bassi de Moraes da ordem de 80 milhões de reais e ela soltou uma nota criticando o vazamento de números que, segundo ela, não seriam corretos. Essas informações incorretas e vazadas ilicitamente. O fato é que quando começam a surgir, né, nomes e começam a surgir pagamentos, a gente vê a extensão da rede de Daniel Vorcaro, né? Aí você tem de nomes da direita, como Fábio Weingarten, passando pelo centro ali, chamado centro estrito sensu, que é o ex-presidente Michel Temer e
e colaboradores do seu governo, como o ex-ministro Henrique Meirelles, passando pelo centrão ali, na figura de dois expoentes do União Brasil, e chegando até a esquerda com Guido Mantega e Ricardo Lewandowski. O que eles dizem é que as empresas e escritórios de cada um desses personagens prestaram algum tipo de consultoria, fizeram algum tipo de trabalho junto com o Master e por isso receberam esses pagamentos. Mas o fato é que isso tudo dá ali um indício do que pode haver na delação. Por quê? Porque se suspeita que muitos desses pagamentos fossem por ações equivalentes a lobby junto ao Banco Central, lobby junto aos tribunais, lobby junto a outros órgãos públicos, como agências reguladoras, lobby junto ao Congresso. Então, se nas delações de Vorcário e Fabiano Zeca, que estão sendo negociadas, houver alguma menção a que esses pagamentos, na verdade, equivaliam a algum serviço de lobby, aí a coisa pode começar a ficar complicada politicamente para esses mencionados que receberam do Banco Master. Em relação à fala do presidente Lula, ela é emblemática e marca um ponto de inflexão na conduta do presidente e na forma como ele lida com esse escândalo. Até aqui, ele vinha evitando colocar os ministros do Supremo explicitamente na roda, transferir o desgaste político desse caso para o Supremo Tribunal Federal. O que vem mostrando várias pesquisas? Que esse caso resvala muito no governo, apesar de não ser um escândalo do governo Lula. O Banco Master foi criado ainda no período do governo Bolsonaro, teve a sua relação com o Banco Central, principalmente naquele período, e no governo Lula o banco foi liquidado pelo Banco Central e as investigações começaram com a Polícia Federal e a Receita, etc. Então, para o Lula se desvencilhar desse assunto, seus conselheiros estavam recomendando que ele transferisse a responsabilidade, uma parte dela, para o Supremo Tribunal Federal. Qual era a grande dificuldade de fazer isso? A percepção de que o Supremo foi importante para o governo quando puniu os responsáveis pelo 8 de janeiro e pela trama golpista. E agora o Lula faz um discurso que endereça essas duas coisas. Ele fala que os ministros do Supremo que o Alexandre de Moraes tem que se desimpedido de julgar qualquer coisa em relação ao Banco Master. Ele diz o que ele falou para o ministro numa conversa reservada, o que é ali bem mais ousado do que os seus conselheiros vinham aconselhando a que ele fizesse. E ele diz que o cara que quiser ser milionário não pode ser ministro do Supremo. Isso não... Opa! Mas o cara que é casado com a cara recebeu mais de 80 milhões de reais. Dia que vem aí à tona o pagamento de 80 milhões para o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Então, por mais que ele queira posar de conselheiro e amigo do Alexandre de Moraes, na verdade ele está jogando ele meio que aos leões. E isso possivelmente vai ter consequência. Essa fala vai ser ouvida, lida e digerida no Supremo como uma espécie de divórcio ali de estratégias entre governo e Supremo, com possíveis consequências para ambos os lados. Defendeu o CPI. Ele cita o nome do Toffoli, né? Ele cita nominalmente Alexandre de Moraes. Quando o questionamento era sobre o ministro Dias Toffoli, o presidente ficou calado. Um ministro com quem ele ficou com relações bastante estremecidas, né? Mas não cita nominalmente o Toffoli, cita Alexandre de Moraes. Exato, isso também me chamou a atenção, embora lá atrás ele já tenha conversado também com o ministro Dias Toffoli, na época aconselhou que ele... Então, o fim está próximo. De quem só o futuro dirá. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição nesse instante, comente, compartilhe, festeje. Vamos lá, se aparecer o botão hypar, clique aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você se tornar membro deste canal. Hoje o seu coração de pedra vai amolecer e você vai até a aba, vá até a aba Seja Membro, clica lá, torne-se membro deste canal.